Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Cerca de 5.000 prefeitos em todo o Brasil devem realizar paralisação das atividades das prefeituras que eles comandam. Vai ser no próximo dia 30 de agosto e o movimento é um protesto contra a queda acentuada nas receitas do Fundo de Participação e outras receitas, outros repasses que são feitos de maneira constitucional pelo governo federal, o que faz com que muitos desses prefeitos não tenham condições nem mesmo de arcar com as despesas básicas das municipalidades onde eles gerenciam e realmente manifestam uma preocupação acentuada com toda essa problemática da queda de receitas. Eles têm dificuldades hoje, alegam ter dificuldades para pagar salários, para fazer custeio e manutenção da própria máquina administrativa. Aqui no estado do Piauí, nós teremos 200 prefeituras das 224 prefeituras paralisando suas atividades, de acordo com a Associação Piauiense de Municípios. Está aqui uma manifestação do prefeito Toninho de Caridade, que é o presidente da Associação de Municípios, a PPM, e em nível nacional, a Federação Nacional dos Prefeitos já anunciou que a paralisação vai atingir pelo menos 5.000 dos 5.500 municípios. Tudo isso porque estão descontentes com a política econômica e com a questão dos repasses do governo federal do suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho aqui uma matéria do GP1, site aqui de Teresina, no estado do Piauí, onde informa-se o seguinte: prefeitos de todas as cidades do Piauí vão realizar um protesto no dia 30 de agosto, paralisando as atividades prestadas pelos municípios, com exceção dos serviços de saúde que são considerados essenciais. A manifestação se dá, de acordo aqui com a matéria, em virtude da queda significativa no repasse de recursos como fundo de participação e os royalties do petróleo, que compõem um painel interessante das receitas municipais, bem como a demora na liberação das emendas de custeio da saúde. Muitos hospitais estão funcionando, inclusive com recursos dos fundos de participação. Os prefeitos estão desviando recursos de outras finalidades para bancar a saúde, o que termina sendo uma irregularidade de natureza técnica. O prefeito Toninho de Caridade, que é o presidente da Associação Piauiense de Municípios, informou que 90% das 224 prefeituras irão aderir a essa paralisação aqui no estado do Piauí. Aspas para o Toninho de Caridade: há uma mobilização dos presidentes das associações de municípios do Nordeste para uma paralisação no dia 30, para que a gente possa mostrar a toda a população e ao governo as dificuldades que os municípios estão enfrentando com as constantes quedas do FPM, como também o atraso das emendas parlamentares, destacou o Toninho de Caridade. Muitos dos atos praticados, das obras realizadas pelos senhores prefeitos, hoje são realizadas com as chamadas emendas parlamentares, e essas emendas não estão sendo liberadas de acordo com os depoimentos dos senhores gestores municipais. Ainda, segundo o presidente da PPM, prefeituras dos estados do Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e outros estados aqui do Nordeste também vão aderir ao movimento. É necessário ressaltar que 90% dos prefeitos do Nordeste fizeram o L, né? Foram Lula nas eleições de 2022, alegando que com Lula haveria um aumento exponencial das receitas dos repasses para as prefeituras municipais. Ou então estavam pressionados pelos próprios eleitores. É a primeira vez em que a liderança, né, inverte o papel de liderança para se submeter ao julgo de uma maioria que vai com as outras, né? Vai na maré, vai na onda, faz o L pela onda do povo. E na verdade, o líder é diferente. O líder, ele tem que liderar através do exemplo, através da palavra, através das práticas positivas. E os prefeitos não, eles acho que ficaram com medo de perder votos. Se votasse contra o Lula, votaram, e olha o que é que está acontecendo, né? Mais de 90% dos municípios estão pedindo socorro, pois há muita dificuldade, inclusive, de manter a própria folha de pagamento. Eu tenho aqui uma série de áudios que me foram enviados por um nobre amigo, que é espectador aqui do nosso canal, onde prefeitos municipais trocam impressões sobre a crise econômica que afeta as prefeituras. Vamos aqui ouvir alguns desses áudios aqui para os nossos, colocar aqui para o nosso espectador. Vamos lá. Bom dia, gente. Tudo bem, prefeitos, amigos? Aqui quem fala é o prefeito Dr. João de Peritoró.
Iritoró, e no Maranhão. Aí, essa é a situação que o país está vivendo, e nós aqui no Maranhão não estamos diferentes dos colegas aí da Bahia, não. Estamos ficando calados, estamos ficando pegando pressão, nossos municípios, as contas cada vez... Maranhão, 90% de votos para o senhor Lula. Ficando mais difícil da gente pagar e honrar os compromissos, 2 aumentos dos professores consecutivos, a educação praticamente inviável. Aqui em Pirituba, meu calendário que eu pagava todo mundo dia 30, já está chegando no dia 30 do outro mês, e a gente calado, todo o nosso time calado, a gente sem falar nada, sem reivindicar. Será que eles estão calados também pela mesma pressão da população, com medo de perder votos nas eleições do próximo ano? Ou estavam, né? Porque agora apertou o negócio, decidiram romper o silêncio. O problema é que a gente fica com outro isso, aqui, outro todas essas prefeito. reivindicações, reclamações só aqui do grupo, né? Ninguém coloca nos status, ninguém coloca no Instagram. Se todo mundo começar a fazer isso, vai espalhar. Mas só aqui dentro desse grupo, não sai para canto nenhum, né? Aí é complicado, meu amigo Júnior, prefeito de Pirituba. Agora vamos todos colocar nos status. Esse aqui não se identificou, né, ainda. Que estão rolando, sem ninguém ter medo. Mas o problema é que uns colocam, outros não, né? Aí complica. Às vezes, principalmente para município pequeno, igual o meu, 0,6. O grande problema de alguns prefeitos é porque, embora eles queiram questionar por essa necessidade premente o governo federal, mas estão atrelados a compromissos com os governos estaduais que são controlados pelo PT ou pela esquerda, aqui na região nordeste do Brasil. Estou hoje fazendo 3 meses de salário de médicos atrasados. Nunca tinha acontecido isso de dezembro do ano passado para trás. A partir de janeiro começamos a ficar dessa forma. O problema é que a gente fica... Ou seja, a partir do momento atual, da administração atual, 3 meses de salários em atraso, ele disse aí, 3 meses de salários de médicos em atraso. Deixa eu ver se eu consigo entender. Vamos ver se a gente consegue. Nunca tinha acontecido isso. Nunca tinha. Estou hoje fazendo 3 meses de salário de médicos atrasados. 3 meses de salário. Esse prefeito aqui não se identificou. Tem mais um aqui. Então, meus amigos, Esse aqui é uma mulher. prefeitas, vocês podem contar comigo. Eu estou na primeira fila. Eu quero acompanhar. Eu assino também. E está na hora realmente de todos nós nos dar as mãos e não soltar e ir buscar a ajuda do governo federal para que a gente possa sair dessa crise que parece que não tem fim. Agora, a minha pergunta, não é? Para o governo federal, já que as coisas estão equilibradas, já que o Brasil está encontrando o caminho da prosperidade, o que é que se justifica essa ausência de repasses de recursos para os municípios que são a base? Porque nós temos a ficção jurídica, que é o Estado, temos a ficção jurídica, que é a União. No município, eles costumam dizer que o cidadão mora, isso é até lugar comum. O cidadão mora na cidade. Então, como é que se justifica que não tenha recursos para os municípios? Nós temos também informações de que faltam recursos para o financiamento dos programas sociais, como Bolsa Família, onde milhões de pessoas já tiveram seus cadastros excluídos. O governo alega irregularidades, mas todos dizem, pelo menos esses aqui, gestores municipais e outros políticos que não querem se revelar, que se trata mesmo de uma brutal falta de recursos. Só que falta de recursos é difícil a gente acreditar. Antes de tomar posse, o senhor Lula teve uma autorização do Congresso Nacional para 200 bilhões de reais. Onde foi parar esse dinheiro todo? Que deveria financiar, que deveria garantir repasses para os órgãos municipais, as prefeituras e os convênios, né? Que aqui eles estão falando em emendas parlamentares. Emendas parlamentares são convênios através de deputados federais, senadores, que não estão sendo liberados também. Tem mais um prefeito aqui. Boa tarde a todos. Estou colocando esses áudios aí, que é para todos ficarem sabendo como que os prefeitos do Brasil, lógico, nós fazemos parte do Brasil, estão se sentindo com a dificuldade que as coisas estão, como que as coisas andam após essa eleição aí, lá da presidência, como que estão tratando os municípios, tá certo? Que às vezes a gente fica falando e pode, né, alguém achar que o negócio não é como a gente está falando e tal. Por outro lado, vejam aí prefeito dizer que está devendo 3 meses, prefeito dizer que já atrasou o salário do professor, prefeito dizer que já está demitindo e tal, entendeu? E graças a Deus nós não chegamos a esse ponto.
E eu tenho dito às vezes... Mas ele não diz a cidade, né? Não sei até que dia. Não sei até que dia. Mas também está preocupado. É muito preocupante. Eu tenho tirado meu sono essa questão, porque a gente vinha regular até então, sem tantas coisas que prejudicam o funcionário, que prejudicam o andamento do município. Mas aí estamos chegando no fundo do funil, no bico do funil já. No bico do gavião, no bico do carcará. É preocupante demais. Tem mais um aqui, vamos ver o que é que ele tem a dizer. Prefeito Luciano, concordo com você. Por falar do governo Bolsonaro, mas nunca não cortava as coisas dos prefeitos, não. Nós votamos em Lula, aqui em Itapevi, Lula teve 78% dos votos da cidade. Na Bahia. Votei no Jerônimo, entendeu? E nós, você tem razão, nós estamos com o Pires na mão pedindo esmola ao governo Lula, ao governo federal, porque nós estamos lascados no município. Aqui mesmo, os 14% não dei, o professor está aqui em greve, está tudo parado, sem funcionar, entendeu? Então, com a ação judicial. Então, o professor lá de Itapevi, na Bahia, já está em greve. As prefeituras agora vão entrar em greve, as prefeituras municipais. É inédito na história do Brasil. Quase a totalidade dos municípios irão paralisar suas atividades exatamente por conta da carência nos repasses municipais. Que país é esse? Bom, eu quero fechar esse vídeo mudando de assunto, mas nem tanto, né? Vamos continuar falando aqui sobre o governo Lula. Eu tomei conhecimento de que toda a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal foi parar na cadeia por determinação do superministro Alexandre de Moraes, isso nessa sexta-feira, dia 18 de agosto. Acontece que o senhor G. Dias, o general de Lula, que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, estava presente na hora da invasão dos palácios, da invasão dos poderes, homem que era responsável ou que deveria ser responsável pela segurança institucional do país. Continua solto, continua em liberdade. Será que é porque ele é homem de confiança de Lula, homem bomba de Lula? Será que ele conhece segredos inconfessáveis desses atos misteriosos do dia 8 de janeiro, que incriminam patriotas, mas que parecem incriminar muito mais a própria cúpula do governo Lula, colocando sobre os ombros do atual suposto governo uma responsabilidade que eles querem esconder? Será que o objetivo é esse, esconder a grande responsabilidade que o próprio suposto governo de Lula teria sobre esses atos golpistas para tentar incriminar patriotas? E até que ponto pode-se dizer que essa prisão de membros da Polícia Federal ajuda a resolver de algum modo o clima de instabilidade jurídica que nós estamos vivendo no Brasil? Porque se elementos como G. Dias permanecem em liberdade, Flávio Dino não apresentam explicações, o Flávio Dino não apresentou nem as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia da invasão. Foram pedidas e determinadas pela Justiça que se apresentassem as imagens das câmeras. São 70 câmeras, de acordo com o deputado Kim Kataguiri, com o deputado Nicolas Ferreira, e ele só mandou imagens de 2 câmeras. O que será que esse camarada tem a esconder? Complicado. País dos ponteiros contrários. Tony Rodrigues, Além da Notícia.